Glória a Deus, a paz, seja bem-vindo a mais uma live de oração às 22 horas. Peço você que está entrando agora conosco ao vivo pelo Facebook ou pelo YouTube, que já compartilhe essa live. Você que está pelo YouTube e não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas. Você que está pelo Facebook e não conhece o nosso canal do YouTube, depois procura lá, Caminho da Restauração. Eu creio que vai ser bênção para você. Vai deixando seu nome, nome da sua família, nome de pessoas por quem vamos estar em oração nesse momento. Vamos estar apresentando diante de Deus os nomes que forem sendo colocados nos comentários. Peço inclusive a você que participe conosco, que você nos ajude a orar por esses nomes, que você nos ajude intercedendo a Deus por cada nome que é colocado aí. Pessoas que estão enfermas, pessoas que estão necessitadas, e nós queremos que Deus trará a resposta. Estamos aqui juntos em nome de Jesus. Assim como a igreja se uniu em oração a favor de Pedro, e enquanto a igreja incessantemente estava em oração por ele, Deus envia um anjo lá onde Pedro estava aprisionado. Eu creio, irmão, eu acredito que enquanto nós estamos em oração incessante, porque diariamente tem um pastor entrando numa live de oração com você, então estamos constantemente em oração e cremos que através da oração, em nome de Jesus, né? Não é a oração que tem o poder. Quem tem poder é a quem nós oramos, amém? Eu sei que é comum, a gente às vezes até fala isso, ouve isso, né? A oração tem poder, mas o poder não está na oração, porque orar é você se achegar a Deus, é você falar com Deus, é você fazer petições a Deus, confissões a Deus. Então, o poder da oração não está em quem ora, e nem na oração. O poder da oração está a quem nós oramos. Se eu oro a Deus, então aí está o poder da oração. Está em Deus, naquele que ouve a oração, naquele que aceita a oração. E, inclusive, nós fazemos a oração em nome de Jesus. Então o poder não está na oração em si, mas está no nome daquele a quem nós oramos. Jesus disse: pedireis ao Pai em meu nome. Então é no nome dele, o nome dele é o que confere autoridade à oração. Então o poder está naquele que ouve a oração. Eu creio que Deus estará ouvindo a nossa oração, porque fazemos ela em nome de Jesus. Talvez você pode até pensar, como é que Deus ouve a oração, pastor, se eu orei e continuo do mesmo jeito? Mas não significa que Deus vai sempre responder o que você espera receber dele. O não também é resposta de Deus. O silêncio também é resposta de Deus. E às vezes também, claro, com certeza, ele responde com milagre, ele responde com a mudança, com a transformação. Então vamos orar. Às vezes Deus te dá um não como resposta porque não é isso que ele quer para você. Às vezes a resposta que ele te dá é o silêncio porque ele quer que você ore mais. Amém? Então saiba discernir as respostas que Deus te dá na oração. Eu, inclusive, mais uma vez peço, compartilhe essa live, se inscreva no canal e deixe o seu like, tá bom? Eu vou estar compartilhando com você uma palavra aqui do livro de Romanos, capítulo 4, inclusive é a palavra que nós compartilhamos no Pão Diário. Romanos 4, versículo 18, que diz que Abraão, crendo, ele esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações. Como ficou registrado a seu respeito, assim será a sua descendência. Olha só, irmãos, no versículo 18 nós vemos que a Bíblia diz que Abraão ele esperou contra os prognósticos desfavoráveis. Que prognósticos desfavoráveis são esses? Aqui no versículo 19 nós sabemos e descobrimos quais prognósticos são esses, sabe? Os prognósticos é tudo aquilo que falava para Abraão o seguinte: Abraão, não dá mais. Abraão, olha para isso, é impossível. Então, é todo o diagnóstico que é feito para dizer a você, não dá mais. Você analisa uma situação, você ouve alguém comentando a respeito daquilo e a única coisa que você escuta é, não tem mais jeito. É impossível. É impossível você ver seu filho liberto, é impossível você ver sua família restaurada. Esses são os prognósticos, mas são prognósticos desfavoráveis. Mas veja que a fé de Abraão não depende dos prognósticos. Não depende dos prognósticos, não depende
de como está, do diagnóstico que uma situação recebe, que uma saúde recebe, que alguém recebe. Porque diz assim, sem desfalecer na fé, reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora. Veja, sem desfalecer na fé, ele reconheceu. Veja, ele olhava para o seu corpo e reconhecia, realmente, não tem como. Pela lógica, é impossível. Não dá, o meu corpo já perdeu a vitalidade. Inclusive ele diz, a vitalidade de outrora. Sabe o que é isso? O texto está dizendo que em tempos anteriores, em tempos passados, Abraão já teve tempos em que o seu corpo tinha vitalidade para ser pai. Mas veja, Deus é tão tremendo que Deus não deu a Abraão um filho enquanto ele tinha vitalidade para isso. Deus não deu a Abraão um filho enquanto ele tinha condições para isso. Deus esperou ele passar do tempo. Deus esperou ele passar do tempo. Veja, Deus podia ter feito naquele tempo que o corpo dele tinha vitalidade. Veja, perdera a vitalidade de outrora. E que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Então veja, tanto o corpo de Abraão um dia teve vitalidade, quanto o ventre de Sara um dia teve vigor. Só que Deus não fez enquanto o vigor de Sara ainda era presente, enquanto o ventre dela ainda tinha vigor. Deus não fez enquanto o corpo de Abraão ainda tinha vitalidade. Veja, Deus esperou passar do tempo. Deus esperou que o corpo de Abraão perdesse a vitalidade e o ventre de Sara perdesse o vigor. E nesse momento em que o tempo já tinha passado, Deus vai cumprir uma promessa. Deus vai fazer aquilo que era impossível. E com isso eu quero dizer para você que Abraão poderia pensar, não dá mais tempo. Se Deus tivesse me prometido o filho lá atrás, quando o meu corpo ainda tinha vitalidade, beleza. Porque Deus aparece para Abraão quando ele tinha 75 anos. E Abraão vai ter o filho quando ele tinha cerca de 100 anos. Então ele já era de certa idade quando Deus o chama. E quando ele vai para ter Isaac, ele já estava numa idade ainda mais avançada. Então ele poderia pensar o seguinte, eu poderia ter recebido a promessa naquele tempo que o meu corpo tinha vitalidade. Agora já passou do tempo, agora não dá mais tempo. Esse era o prognóstico. E talvez você está numa situação em que você olha para a tua vida e diz, já não dá mais tempo, eu já passei do tempo. Eu perdi oportunidades, não tem como voltar mais. Eu perdi situações, eu já passei um certo tempo, eu já perdi tempo. Já passou tantos anos que já passou do tempo, não adianta mais resolver isso. Talvez Abraão pudesse pensar isso. Mas pense no que a Bíblia diz sobre Abraão, que ele não desfaleceu na fé. Ele continuava crendo, ainda dá tempo, ainda dá tempo. O meu corpo passou do tempo, o ventre de Sara passou do tempo, mas a promessa de Deus não passou do tempo. A promessa de Deus, ela não passa do tempo. Ela é atemporal. Aquilo que Deus prometeu a Abraão há milhares de anos atrás, hoje ela continua valendo para os que são em Cristo, para os que estão em Cristo, que são feitos filhos de Abraão. É dito que por meio de Cristo nós nos tornamos filhos de Abraão, por meio do qual recebemos a promessa de Abraão. Então a promessa de Deus, ela vai além do tempo, ela é atemporal. Então não importa em que tempo você esteja. O que importa é, ainda dá tempo para você ver as promessas que Deus tem para cumprir na sua vida. E o texto diz, mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera. Então, aqui está a questão. A questão não é se você tem recursos, se você tem condição, se você está no tempo de viver coisas extraordinárias. A questão não é essa. A questão é, você continua crendo? Você continua esperando? Você continua na convicção, porque diz que pela fé, ele considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo, quanto ao que Deus lhe prometera. Pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus. Veja, ele se fortaleceu dando glória a Deus. Sabe o que é isso? Abraão olhava para o seu corpo e não enxergava mais no seu corpo condição de ser pai. Abraão olhava para Sara e já não via mais em Sara condição de ser pai, porque ela não podia mais lhe dar um filho, então ele não podia ser pai. Mas quando ele olhava para Deus, ele via
Ele via a possibilidade de ser pai. Quando ele olhava para Deus, ou seja, nós nos fortalecemos quando nós tiramos o foco de nós mesmos e colocamos o foco em Deus. Sabe, é comum muitas vezes mensagens que têm por objetivo falar quem é você e exaltar quem é você. Sabe, é importante que você se conheça, mas mais importante é que você conheça a Deus. Mais importante é que você conheça ao Deus de Abraão, porque Abraão ele se fortaleceu oferecendo glória a Deus. Se Abraão fosse olhar para si mesmo, ele não ia encontrar condição e nem esperança, mas quando ele olhava para Deus, ele se fortalecia, porque diz no versículo 21, estando absolutamente convicto de que ele era poderoso para realizar tudo o que havia prometido. Veja, Abraão considerou que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Abraão não creu na promessa. Abraão creu naquele que fez a promessa. É nele que estava a esperança de Abraão. É nele, em Deus, que estava a convicção de Abraão. Tem um texto que eu quero ler com você para nós já orarmos aqui em Hebreus. Também em Hebreus, que fala justamente sobre essa convicção que Abraão tinha, não na promessa que Deus havia feito, mas no Deus que havia feito a promessa. Versículo 13 de Hebreus 6 fala: quando Deus fez sua promessa a Abraão, jurou por si mesmo, tendo em vista não haver outro maior por quem jurar, e declarou: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Sendo assim, Abraão, havendo esperado com paciência certeira, alcançou a promessa. Ora, os homens juram por quem é maior do que eles, e para eles o juramento confirma a palavra empenhada, pondo fim a toda discussão. Do mesmo modo, Deus, querendo demonstrar de forma mais clara aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, interveio com juramento. Então veja, Deus jurou. E esse juramento foi feito não só a Abraão, mas diz que Deus, querendo demonstrar de forma mais clara aos herdeiros da promessa. Quem são os herdeiros da promessa? São aqueles que estão em Cristo, o Mashiach, aqueles que estão em Jesus. Os que estão nele são os herdeiros da promessa. E esse juramento que Deus fez a Abraão não era só Deus demonstrando a Abraão o desejo dele de cumprir o que foi prometido, mas mostrando para mim e para você que a promessa que Deus fez é imutável, que a promessa que Deus fez é atemporal. Ainda dá tempo de você viver promessas. Vamos orar? Eu peço para você que está comigo pelos comentários, que ore pelos nomes que estão sendo colocados nos comentários, tá bom? Eu não vou conseguir ler os comentários e peço até desculpa por isso, mas eu vou pedir que você que está comigo aí, que ore pelos nomes que estão nos comentários. Eu vou aqui em oração colocar diante de Deus cada nome que você está colocando aí, tá bom? Vamos orar. Feche seus olhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Essa é a convicção que nós, Senhor, queremos ter. A convicção de que o Senhor que as suas promessas são imutáveis, porque o Deus que fez as promessas é imutável. O Senhor não muda. O que o Senhor disse a Abraão continuou valendo e continua como promessa para os nossos dias. Pois o Senhor disse: eu te abençoarei e será tu uma bênção. Agora em Cristo nós temos acesso à bênção. Em Cristo nós temos acesso à promessa. Em Cristo nós temos acesso a tudo aquilo que Deus prometeu a Abraão. E assim como ele nos deu o exemplo, o pai da fé, diz a palavra de Deus, é Abraão. Então nós temos Abraão como exemplo do que é ter fé. E ele, mesmo considerando o seu corpo, que já não era mais como antes, considerou ainda mais aquele que fez a promessa. Ele dizia e ele entendia isso: o meu corpo pode ter mudado, o tempo pode ter passado, mas o Deus que fez a promessa não mudou. O Deus que fez a promessa não muda com o tempo.
Por isso eu creio, Senhor, que aquilo que o Senhor diz permanece. O Senhor declarou na sua palavra dizendo: passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Por isso, Pai, lembra-nos das promessas que nos foram feitas em Cristo Jesus, porque cremos que ainda dá tempo de viver promessas. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu oro por cada um que está agora conosco nessa live. Eu oro por cada um, Senhor, que está agora participando, Deus, colocando nomes da família, nomes de pessoas, de amigos, de pessoas que têm, quem sabe, até se considerado como inimigos dela. Pai, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, vai tocando agora em cada nome, vai tocando agora em cada pessoa que acompanha, que está ouvindo agora essa oração e que ora junto conosco. E quem sabe está orando, Senhor, com dores no corpo. Quem sabe está orando, Senhor, com o seu corpo, dizendo isso para ela: não tem mais jeito, olha como você está. Ah, Senhor, em nome de Jesus eu peço, toca nesse corpo agora e traz cura completa. Toca nesse corpo agora, Senhor, e restaura do alto da cabeça a planta dos pés. Toca nesse que está paralítico, toca nesse que está com câncer, toca nesse, Senhor, que está, meu Pai, com uma doença considerada pela medicina incurável. Toca naqueles que estão nos leitos de hospitais, Senhor, que contraíram vírus. Senhor, eu peço ao Senhor, toca nos que estão na UTI. Senhor, que em nome de Jesus, esses que estão, quem sabe, à beira da morte. Pai, eu oro ao Senhor, sopra o teu Espírito naquele leito de hospital e que em nome de Jesus, Senhor, haja um avivamento ali dentro, que haja quebrantamento, haja arrependimento. Senhor, toca lá no irmão do Rogério, Senhor, traz cura completa sobre ele. Eu peço ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, eu creio que essa situação vai contribuir de alguma forma para quebrantamento, para arrependimento, assim como foi com aquele paralítico, que por estar paralítico ele foi até o Senhor, e quando chegou diante de ti, o Senhor disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Eu creio, Senhor, que há pessoas que estão passando por momentos de enfermidade agora, mas para que sejam conduzidas ao arrependimento e recebam perdão de pecados. Como disse Tiago, ore pelo enfermo, a oração da fé irá curá-lo, e se tiver cometido pecado, será perdoado. Pai, eu peço em nome de Jesus, libera o teu perdão agora sobre cada um dos que estão nos acompanhando. Libera o teu perdão sobre esta casa, Senhor, que quem sabe está em pé de guerra, sobre este casamento, Senhor, que está à beira do divórcio. Derrama amor, Senhor, no coração dessa esposa, desse esposo. Senhor, tira todo egoísmo, tira todo individualismo, tira, Senhor, tudo aquilo que não é da tua vontade. Pai, nós oramos agora em nome de Jesus, Senhor, por cada nome que está sendo colocado agora nessa live de oração. Vai tocando, Pai, com o teu poder e restaurando, curando, libertando. Pai, eu oro em nome de Jesus pedindo cura completa, Senhor, sobre a vida, Senhor, da dona Anice, da sua família. Pai, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, toca, Pai, trazendo cura completa sobre a saúde da Rosimari. Senhor, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, alcança a nossa nação, traga arrependimento, Senhor, para cada canto dessa terra. Senhor, nós queremos estar preparados para o dia em que Jesus for retornar, e para que estejamos de fato preparados, é necessário que sejamos encontrados íntegros, sejamos encontrados perdoados. Então, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, libera perdão agora e que haja uma onda de avivamento em nossos dias. Senhor, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, vem sobre a nossa nação. Pai, que a tua justiça e que o teu reino seja estabelecido na terra assim como ele é no céu. Em nome do Senhor Jesus, eu consagro cada um que participou conosco até aqui ao Senhor e peço, Pai, em nome de Jesus, que bênçãos sejam liberadas e que cremos ainda dá tempo de viver as promessas que em Cristo nos foram feitas. Em nome de Jesus, receba de Deus o milagre, receba de Deus a unção, receba de Deus a cura, a libertação, porque através dele, é nele que está o poder da oração. O poder não está na oração, o poder está em quem ouve a oração. E nós queremos que Deus, o Altíssimo, ouve a nossa oração feita em nome de Yeshua, seu Filho, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Que Deus abençoe você. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se o seu like, inscreva-se no canal e deixa o seu like. Eu juntei as duas coisas. E deixa o seu like. Quero lembrar você de que quarta-feira tem estudo bíblico em Itaquera às 19 horas. Você que é de Itaquera, busca estar presente. Quinta-feira vamos ter discipulado presencial aqui na igreja de Guarulhos,
tá bom? Inclusive, quinta-feira também tem culto na igreja de Mairinque, e você também peço que se programe para estar conosco sexta-feira, às 8 horas da manhã ou às 19h30 aqui na nossa igreja em Guarulhos, na Avenida Monteiro Lobato, número 329, em frente à Chocolândia, tá bom? E domingo agora, hein? Domingo agora é o aniversário do 3º ano da Igreja Restauração. Você não pode perder, você é meu convidado, eu estou convidando você, vem celebrar com a gente o aniversário do Ministério Restauração. É muito importante a sua presença, convide pessoas, convide a sua família, você que é de Mairinque, né? Se eu não me engano o pastor Silva vai fazer aí às 9 horas da manhã, você que é de Guarulhos, vai ter aqui às 8 da manhã e também às 18 horas, vamos ter bolo aqui nos 2 horários. Você que é de Itaquera também esteja participando, celebrando o aniversário da igreja. Você que é de Sorocaba esteja também celebrando às 8 da manhã, às 18 horas, inclusive o bispo vai estar indo para lá em Sorocaba às 18 horas, tá bom? Esteja celebrando com a gente. Que Deus abençoe você, uma ótima noite em nome de Jesus.